Olá, amigos! Estamos aqui mais uma semana. Como é bom estarmos juntos. E eu creio que você esteja aí atento, atenta, acompanhando o que está acontecendo no discorrer do nosso livro, O Suicídio na Perspectiva Bíblica. Esse é o nosso Janelas da Alma, e este livro, editado pela editora Gama e Prisma, tende a trazer elucidações sobre esse tema tão pesado, tão difícil, até mesmo considerado um tabu na nossa sociedade. Entendo que nós precisamos tocar no assunto, como temos feito nessas últimas 10 semanas sobre este livro. Estamos discorrendo todo o livro, vamos finalizá-lo e, lógico, deixar aqui os comentários do autor. Então, estamos na sequência do capítulo 3 e vamos compreender um pouco mais. Na última semana, nós falamos sobre o momento de Israel escolher, desejar, assim como as nações tinham um rei, eles também queriam um rei. Não sabiam ao certo se queriam um guerreiro poderoso ou um sábio e bondoso rei. Vamos prosseguir. Tal questionamento nos leva a pensar novamente na grandeza da responsabilidade que seria atribuída a este futuro rei. Para atender à eleição, deveria sempre conduzir o povo à vitória diante de seus inimigos. Uma possível derrota poderia se transformar numa destituição do seu reinado sem mais considerações. Afinal, um rei seria a saída perfeita para o quadro caótico no qual se encontrava o povo escolhido de Yahvé. Nos países republicanos, já há algum tempo, há uma frase bem conhecida: rei morto, rei posto. Esse se tornou um dito popular que se espalhou com facilidade, significando a necessidade imediata de substituir um governante por outro, sem que haja um grande período de vacância de poder. Contudo, voltando aos primórdios do período monárquico de Israel, o fracasso do rei já podia ser considerado rei morto, mesmo ainda vivo. Tal pensamento aterrizaria sem dúvida na mente deste novo rei. Ele não podia se permitir ao fracasso. Num paradoxo proposital quanto ao fim trágico de Saul, podemos compreender que sua decisão de cometer o suicídio foi pautada inclusive nesta tênue, porém importante diretriz: não me permitirei ao fracasso. Ao se desenrolar o episódio da escolha do seu primeiro rei oficial, Israel teve a possibilidade de ouvir os conselhos de seu Deus através de Samuel, mas a relutância prevaleceu. A rejeição, deixa claro o texto do livro de Samuel, era sobre Deus indiretamente e sobre Samuel diretamente. Isso está em 1 Samuel 8, versículos 6 e 7. O problema, que pode ser representado por uma boa equação, é o fato de que a rejeição a Deus, direta ou indiretamente, constituía-se ato grave, passível de punição, conforme o pensamento judaico sobre o juízo divino. Todos esses percalços do reinado de Saul estariam somando contra ou a favor dele mesmo, por mais que dissesse em sua alma: eu não pedi para ser rei. Na escolha do rei, a história nos aponta para o quesito por eliminação, no qual os devidamente impossibilitados estariam fora da concorrência. E como não se trata de uma democracia, mas ainda nos resquícios da teocracia, mesmo que sujeita às falhas de comunicação com Deus, o próprio Deus teria escolhido aquele
e reinaria em Israel, segundo nos leva a crer o hagiógrafo no seu registro histórico divino, cerca de 460 anos após o episódio. Saul foi ordenado em aproximadamente 1040 a.C. e acredita-se que a história de Saul tenha sido escrita em 580 a.C. Cabe, sem medo de se criar heresias, ponderar o caso de vislumbrar-se maiores possibilidades de acertarem na decisão quanto à monarquia, bem como a decisão de como devia ser eleito o seu rei, através de uma escolha pautada num homem de boa família. A tribo de Benjamim teria sido a contemplada. E aumenta-se ainda mais a responsabilidade sobre o rei, não errar, por ser o primeiro por ter sido escolhido pelo próprio Deus, por assumir maior responsabilidade do que todos os juízes conjuntamente, por levar o povo às vitórias ansiadas, por representar a melhor das 12 tribos, o que despertaria possíveis ciúmes das outras tribos maiores que a sua. Enfim, o personagem Saul não podia falhar. Neste parágrafo que você acabou de ouvir, fica claro que o fantasma do suicídio encontra em Saul campo fértil para trabalhar e realizar seu intento, pois a gama de responsabilidades a que se sujeitaria o rei, pois nada o obrigaria a reinar sobre eles, seria pressão suficiente para decretar sobre si mesmo o fim daquilo que ele mesmo não começou, mas também não recusou, o reinado. Ainda quanto à escolha de Saul, o texto deixa claro que Deus havia permitido que seu povo optasse por um rei humano e que possivelmente participaria da eleição, mas que a decisão estaria nas mãos do próprio povo, ainda sob os cuidados do sacerdote Samuel. Em 1 Samuel 8:21, apenas uma parte, está escrito: Então o Senhor disse a Samuel: Atenda à voz do povo e escolha um rei para eles. O que restava ao sacerdote era prosseguir com a eleição, pautada nos valores trazidos por gerações. Muitas orações, consagrações, sacrifícios e incensos. Ao final, Deus responderia como nos informa a história. É o que está registrado em 1 Samuel 9, versículos 15 a 17. Diz assim o texto: Ora, um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha revelado isso a Samuel, dizendo: Amanhã, a estas horas, enviarei a você um homem da tribo de Benjamim, o qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: Eis o homem de quem lhe falei. Este dominará sobre o meu povo. A possibilidade de uma escolha errada não foi descartada. Pelo contrário, bastou um acontecimento cataclísmico e logo o povo percebeu ter cometido um grave erro ao optar por um novo sistema de governo, mas que já era tarde demais. Está escrito em 1 Samuel 12, 17 a 19. Vocês saberão e verão que é grande a maldade que praticaram aos olhos do Senhor, pedindo um rei. O Senhor mandou trovões e chuva naquele dia. E todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. Todo o povo disse a Samuel: Ore por estes seus servos ao Senhor, seu Deus, para que não venhamos a morrer,
porque a todos os nossos pecados acrescentaremos o mal de pedir para nós um rei. Dessarte, tal responsabilidade de terem pedido um rei, somada a possível arrependimento, precisaria ser dosada de cuidados especiais por parte do povo, bem como por parte de Saul. O que Saul precisaria fazer, mais do que nunca, era sucumbir às determinações de Samuel, a fim de que sua escolha pudesse atrair as bênçãos divinas, pois seu caminho revelaria mais que o peso de cuidar do rebanho de seu pai, Quis. Agora, cuidaria do rebanho de seu Deus. Isso é explicado em 1 Samuel 10, verso 1. Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: O Senhor está ungindo você como príncipe sobre sua herança, o povo de Israel. Aos sucessivos fracassos, desde a derrocada e tomada da Arca de Deus, quando o sacerdócio ainda estava sob os cuidados de Eli e seus filhos Hofni e Finéias, também desviados dos passos do pai, como os filhos de Samuel estavam, Israel atrelou a ideia de um rei humano, conduzindo-os ao sucesso diante de seus inimigos. O que Israel não conseguia comensurar era a possibilidade de um rei humano falhar. Mais uma vez, o peso da responsabilidade estaria acrescido aos ombros do futuro rei, abrindo portas invisíveis para o suicídio, quando da chegada de um possível e famigerado fracasso. Israel, porém, não estava desamparado. Se permanecessem honrando a Yahvé, trilhando os caminhos bons, afastando-se das coisas vãs, estariam ainda sob os cuidados de Deus. Do contrário, tanto o povo quanto o seu rei estariam em apuros. Confira em 1 Samuel, capítulo 12, dos versículos 20 a 25. Na próxima semana continuaremos o desenrolar dessa história de Saul até culminar com o seu fim trágico. Tudo isso dentro do nosso livro Suicídio na Perspectiva Bíblica. Não se esqueça de compartilhar esta série de comentários sobre o livro e, logicamente, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário, dê o seu like e deixe o seu comentário, porque nós queremos que o nosso canal alcance muitas pessoas, porque isso pode ajudar aos que pensam ainda neste tema tão difícil. Que Deus te abençoe rica e abundantemente e até a próxima semana, se Deus quiser.